Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. Esse é um trecho do webinar O papel da medicina nuclear na epilepsia, onde a colega Paula Ramona, neurologista clínica, faz a sua apresentação. Para assistir a aula completa, clique no link abaixo na descrição do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima. Obrigada pelo convite, eu me sinto muito lisonjeada, em falar desse tema que eu sou tão apaixonada e um entusiasta, principalmente na epilepsia e na cirurgia de epilepsia. Então, novamente agradecer a presença de todos, tivemos encerramento das inscrições pela quantidade de pessoas e como o público maior daqui são de médicos nucleares, eu fiz uma introdução sobre o tema, da epilepsia. Esse é o roteiro da minha aula. Eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa apresentação. Vou abordar conceitos, fisiopatologia, classificação, diagnóstico, tratamento. E o mais importante, que são os casos clínicos, eu selecionei 3 casos que a medicina nuclear ajudou muito na decisão cirúrgica final dos casos. Nos conceitos, crise convulsiva é essa expressão clínica da sincronização anormal e excessiva dos neurônios. Isso resulta numa mudança na percepção e no comportamento, e é o que a gente vê o paciente sofrendo a semiologia da crise, E é muito importante a gente sempre trazer tudo o que acontece durante a crise para a gente identificar a área cerebral acometida. Já a doença, a epilepsia, ela é a recorrência dessas crises convulsivas, pelo menos 2 crises com intervalo maior que 24 horas, ou uma crise com uma possibilidade de recorrência alta, acima de 60%. Isso a gente sabe pela alteração nos exames, ou uma síndrome epilética, que acontece muito em crianças, aquela Lennox-Gastaut, West. Lembrar que a epilepsia é resolvida quando há a ausência de crises por 10 anos ou com a ausência de fármacos antiepiléticos, que a gente utiliza hoje o termo fármacos anticrise, nos últimos 5 anos. A prevalência da epilepsia ela é de 1 a 2% da população, então é uma prevalência bem alta, é uma doença bem comum. A fisiopatologia ainda é mal compreendida, tem vários estudos novos em relação a achados, inclusive, na default mode, que é a rede cerebral, que está relacionada à ocorrência da eletricidade, assim como a alteração de canais iônicos, e essa ativação cortical repetitiva, que tem tanto uma transmissão excitatória exacerbada como uma depressão da transmissão inibitória. E isso leva a um circuito de atividade autônoma. Existem os casos primários, que são os principais casos que a gente vê no consultório, mas existem as crises que são secundárias, alterações tanto intracranianas como um tumor, uma malformação arteriovenosa, a displasia cortical, que é um dos casos que a gente opera também, e a parte extracraniana, que aí vai ser alterações metabólicas, anóxia, uso de drogas. Essa classificação, a versão nova dela é de 2017, mas já mudou várias vezes. Inclusive, aqueles termos que são consagrados, como, por exemplo, parcial complexo, a gente não utiliza mais. E eu recordo que na faculdade a gente utilizava muito esse termo e alguns colegas utilizam até hoje. A gente utiliza hoje o termo focal com alteração do nível de consciência, assim como outros termos entraram em desuso, como generalização secundária, que a gente utiliza o termo agora evolução para crise tônico-clônica bilateral. E fármacos antiepiléticos, o termo que é uma mudança de 2020, é para utilizar o termo fármaco anticrise agora. A epilepsia gosta muito de mudar a terminologia. As crises são divididas em início focal, início generalizado e início desconhecido. A focal pode ou não ter alteração do nível de consciência, que era a antiga parcial simples e a parcial complexa. A focal pode evoluir para a crise tônico-clônica bilateral e são sempre divididas em
início motor ou não motor. Nisso, o início motor ou não motor ainda é subdividido nos tipos, né? Pode ser uma atonia, uma clonia, que é um movimento repetitivo, ou o paciente pode ter alterações não motoras, como alterações autonômicas, alterações cognitivas, aquele famoso déjà vu da crise de lobo temporal, que o paciente tem impressão que aquela coisa está, ele já viveu aquela situação. E e a gente sempre divide entre o tipo de crise, o tipo de epilepsia, a etiologia, e o paciente também tem muitas comorbidades associadas. O paciente com epilepsia, ele sofre muito de depressão, de ansiedade. Inclusive, esse é um dos principais fatores precipitantes de crise. Se o paciente tem ansiedade ou depressão descompensadas, tem que tratar também, porque pode ser a causa da recorrência das crises dele. O diagnóstico é clínico, isso gera uma ansiedade também nos pacientes, porque o exame deu normal, ele não tem epilepsia, não. Se ele tem crises recorrentes, ele tem epilepsia. Pode ser que um eletro de 20 minutos não pegue nenhuma alteração, nem ictal, nem interictal, e esse paciente vai continuar tendo a doença. A epilepsia ativa 2 ou mais crises nos últimos 5 anos, e a epilepsia refratária é o foco da cirurgia de epilepsia, porque é muito importante a gente identificar esse paciente. Aquele paciente que já usou 2 fármacos adequados para o seu tipo de epilepsia, em dose terapêutica, não adianta usar subdose, e o paciente usa direito, né, ele não esquece nenhuma tomada, e mesmo assim continua tendo crises, isso é epilepsia refratária, isso tem que ser encaminhada para um centro terciário de investigação de cirurgia de epilepsia, e esse paciente, daquele 1% da população que é acometida com epilepsia, de 30% a 35% dos casos são refratários, independente da quantidade de drogas novas que a gente tem. Então, é muito importante isso, e uma coisa que foi uma mudança total na minha visão na cirurgia de epilepsia, em indicar mais, em investigar mais os pacientes, foi na minha época de residente ainda, quando eu fui para o congresso de epilepsia, e mostrou um gráfico que quando a gente opera nos primeiros 5 anos de doença, isso tem uma eficiência muito maior do que quando você espera. E é isso que acontece, o paciente ele demora muito a ser investigado. Às vezes ele tem 15, 20 anos de doença para chegar no serviço de cirurgia. O EEG ele é um suporte ao diagnóstico, mas se vier normal não vai excluir 30% a 40% só dos pacientes que têm alteração interictal no único EEG, a maioria vai vir normal. Exames laboratoriais, neuroimagem, avaliação neuropsicológica, o próprio PET interictal ou o SPECT ictal, eles são de grande ajuda na investigação da cirurgia. Aqui eu trouxe um eletro focal, e essa alteração que se destaca, ela é uma ponta na região temporal direita. Então, isso está muito associado à epilepsia de lobo temporal. Já aqueles famosos complexos ponta-onda lenta generalizados a 3 ou 4 Hz, eles estão muito associados a epilepsias generalizadas, principalmente do tipo ausência. A ressonância, ela é de grande valia quando a gente acha uma lesão, mas se o paciente tem epilepsias generalizadas, ela vai vir normal. Aqui na foto a gente tem um hipersinal no hipocampo esquerdo, isso é bem comum de esclerose mesial temporal, e a sequência que eu vou mostrar agora tem relação com o último vídeo, que eu vou mostrar a paciente tendo uma crise de lobo temporal, que eu retirei do livro Semiologia das Crises, da doutora Elza Jacobian, que esse livro ele fala muito sobre a semiologia das crises epiléticas, que isso interfere muito na localização do início da crise, e é isso que vai falar quando a gente indica a cirurgia. E também ele traz uma sequência de vídeos que foram gravados lá na Unifesp, no serviço de vídeo EEG de lá. Essa paciente, ela tem um hipersinal no hipocampo direito, e isso fala também a favor de esclerose mesial hipocampal à direita. Ela tem um eletro ictal durante a crise
que começa, onde está marcado de azul, e tem essa seta, o sinal da seta, que tem uma atividade na fase que a gente chama na frequência teta. Isso é o início da crise dela, no lobo temporal direito. E realmente, algumas características da semiologia da crise dela fala a favor que a crise começa no lobo temporal direito. Por quê? Prestem atenção nos membros. Ela fica com um movimento repetido, que a gente chama de automatismo, no membro superior direito e fica com o membro superior esquerdo distônico, parado. O lado do automatismo, geralmente, ele é ipsilateral à lesão e a distonia é contralateral com alto valor lateralizatório. Então, se ela faz a distonia do lado esquerdo, ela vai ter uma lesão à direita. E repare que ela não está interagindo, ela tem a antiga crise parcial complexa, ela tem a consciência alterada. Isso é muito importante na unidade de vídeo EEG fazer os testes com objetos, com comandos, porque depois a gente sabe se o paciente está com a fala alterada ou não e se ele vai se recordar de algum desses objetos que foram mostrados. O tratamento, ele vai depender do risco de recorrência, então, às vezes, numa crise única, você já começa tratamento, por quê? Principalmente se ele tem um déficit neurológico focal, uma lesão cerebral, um atraso cognitivo, um eletroativo com descargas epileptiformes, ele tem aquele risco alto de recorrer em mais de 60%. Então, você já vai tratar na primeira crise. Se os exames estão todos normais, eu converso muito com a família. Vale a pena a gente esperar a segunda crise pelos efeitos que os medicamentos têm. Mas algumas vezes eles têm muito medo e já querem sair tratando. Dá preferência à monoterapia e a escolha da droga vai depender do tipo de crise. A epilepsia só é refratária se você trata corretamente. Medicação de focal, em se tratando de uma epilepsia generalizada, o paciente vai continuar tendo crise e não é porque a droga é ineficaz, é porque ela não serve para aquele tipo de epilepsia. Eu falei, né, que independente das drogas novas que surgiram, a história natural da epilepsia não mudou, 30% a 35% dos pacientes vão continuar refratários. O que a gente ganhou foi em perfil de efeitos colaterais. Os medicamentos novos, eles podem ser utilizados até em gestantes, eles têm menos risco de teratogenicidade e têm menos efeitos colaterais que os antigos. Mas a gente não conseguiu mudar essa história natural. Um dos mais novos nem aparece nesse gráfico aí, que é o brivaracetam, que está em vias de ser aprovado no Brasil. A gente vai dividir o tratamento se a crise é focal, se a crise é generalizada. Então, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil é um tipo de epilepsia generalizada de origem genética. Se você dá carbamazepina para esse paciente, ele vai piorar, porque carbamazepina é uma medicação de escolha para crise focal. Então, o diagnóstico do tipo correto de epilepsia também é muito importante. O tratamento vai envolver a monoterapia no início, mas se você não consegue controlar, você vai partir para a politerapia, lembrando que ela sempre tem que levar em consideração o mecanismo de ação. As drogas têm que ser sinérgicas para você conseguir um melhor efeito, né? E ácido valproico, que é excelente, ele está aí nos dois lados, ele está relacionado tanto a tratamento de epilepsia focal quanto generalizada, ela é a medicação que mais causa teratogenicidade. Então, a gente sempre tem um alerta para não utilizar em mulheres em idade fértil só se for extremamente necessário. Se não controlar com nada, o risco da crise é muito maior, inclusive na gestação. Mas sempre que possível, se você fizer um planejamento adequado com a paciente, você mude para uma medicação que seja efetiva e que não seja tão teratogênica. Eu trouxe esse fluxograma desse livro Purple Book que a Liga de Epilepsia faz um resumo para a gente sobre como que vai ser a investigação desse paciente. Então, ele é refratário, ele chega no serviço terciário, é muito importante a história clínica detalhada e o vídeo EEG. O vídeo EEG, que é esse exame que a gente vê o vídeo, a paciente interna com um eletroencéfalo e uma câmera.
O objetivo é ter crise, a gente estudar onde que a crise começa e se está relacionada à lesão que ela tem na ressonância. Se tiver, casou tudo, o paciente tem chance de ter uma cirurgia bem efetiva. A ressonância volumétrica, hoje a gente tem os aparelhos 3 Teslas, que traz uma avaliação bem melhor, tanto para esclerose mesial temporal, que a gente já conseguia ver bem na de 1,5, mas as displasias são bem melhores visualizadas na ressonância de 3 Teslas. A avaliação neuropsicológica, inclusive, substitui muito aquele antigo teste de WADA, que tinha que fazer via carotídea para testar cada lado cerebral. Na avaliação neuropsicológica, a gente consegue já determinar a área da fala, lateralização da fala, e isso ajuda muito na cirurgia. Avaliação psiquiátrica, porque esses pacientes têm muito transtorno de humor associado, quando possível, e o SPECT ictal, ele coloca aí no início, mas eu sempre acho o passo mais difícil, principalmente no serviço que a gente tem aqui. Porque os serviços são muito divididos, a gente não tem uma unidade só de investigação de cirurgia de epilepsia, então fazer um SPECT ictal depende do paciente ter a crise no vídeo EEG, injetar o fármaco e ir para o local de captação. Então, sempre a logística é difícil, a gente acaba fazendo PET interictal, que tem um valor importante também que o Bruno vai falar melhor para a gente. Depois de todos esses exames, vem para a reunião multidisciplinar, que todos os médicos envolvidos estão relacionados, e aí a gente vai decidir se o paciente tem indicação cirúrgica ou se ele é generalizador multifocal, não vai ter como operar, mas tem como, por exemplo, colocar um VNS. Ou se a cirurgia vai ser com ou sem eletrocorticografia, ou se ele vai precisar de um vídeo EEG invasivo e operar num segundo tempo. Tudo isso vai depender do caso. Terminei a minha introdução sobre epilepsia e vou mostrar alguns casos. Eu escolhi 3, 2 foram operados e 1, por ser bilateral, a escolha foi colocar um VNS. É uma cirurgia também, mas é uma cirurgia menos invasiva. O VNS, ele não tem a possibilidade curativa que a cirurgia de epilepsia tem, porque se você tirar o foco inteiro, o paciente pode ficar sem crises. Depois de 3 anos eu posso tirar remédio, já o VNS não, ele é paliativo, mas ele é mais efetivo do que a gente colocar um 4º ou um 5º remédio, por isso que algumas vezes eu indico o uso. A primeira paciente, ela tem 27 anos, ela tem epilepsia desde os 7 anos de idade, iniciou o acompanhamento comigo em 2017. Tinha crises focais e tinha clonias no membro superior esquerdo. Um episódio de crise tônico-clônica bilateral, antes do vídeo EEG. No vídeo EEG, a semiologia foi aura somatosensorial no ombro esquerdo e uma crise hipermotora já diferente do que ela me falava na consulta, que tinha clonia. Na verdade, ela tinha uma distonia do membro superior esquerdo. Isso é bem lateralizatório com o hemisfério contralateral. Redução da movimentação no membro inferior esquerdo e evoluiu para crise tônico-clônica bilateral. Antes, ela tinha uma crise a cada 15 dias e usava 3 fármacos em dose terapêutica. Então, ela é refratária. Antes, ela já tinha usado até carbamazepina sem controle. No momento da cirurgia, e ela está até hoje, porque não tem 3 anos de cirurgia ainda, ela está com oxcarba, clobazam e topiramato. Até então, todos os eletros foram normais, então já parti para a investigação bem no início do acompanhamento. Uma ressonância com a displasia temporal direita, a 3 Teslas mostrou que essa displasia era em fundo de sulco do giro temporal médio direito, idêntico ao exame de 2016. E no vídeo EEG ela tinha uma atividade de base normal, tinha atividade epileptiforme frontal bilateral. Isso aí atrapalhou um pouco, mas como o vídeo EEG casou com o PET, a gente achou que isso aí era propagação, não era o real início da crise dela, porque o ictal dela, junto com aquela semiologia descrita anteriormente, tinha atividade temporal posterior direita. Então, ela tinha uma síndrome epilética focal secundária a uma lesão estrutural no giro temporal médio direito por uma displasia cortical e ela foi operada. A avaliação neuropsicológica lateralizou a fala para a esquerda, então não ia ter grandes deficiências, e ela já tinha alteração de memória, atenção e função executiva, porque uma epilepsia de lobo temporal,
eu costumo brincar com os pacientes que é um choque ali na área da memória, que está no lobo temporal. Então, vai deixando consequências na recorrência de crise. E o PET mostrou hipometabolismo na região temporal direita. Tudo isso casou, ela foi operada em dezembro de 2018, permanece até então sem crises. A gente usa essa classificação para epilepsia lobo temporal, mas eu acabo usando para todos os pacientes operados, que ela está sem crises, continua tomando a medicação, que só vai fazer 3 anos de cirurgia no final do ano, mas depois, se ela continuar assim, eu vou reduzir a medicação. Ela terminou a faculdade e está bem. Eu consegui trazer a ressonância dela pós-operatório. Então, não era uma esclerose mesial temporal, era uma displasia da parte lateral do lobo temporal direito. Então, foi retirada toda a displasia, por isso que ela está sem crises hoje. A segunda paciente, ela já desenvolveu uma epilepsia bem grave depois de uma eclâmpsia, hoje ela tem 43 anos. Crises desperceptivas, as antigas parciais complexas, durando até 40 minutos, eram crises com um tempo muito longo. Inclusive, ela teve as crises no vídeo EEG também, foram muitas crises. Ela já tinha usado oxcarba, fenitoína. Na época do vídeo EEG, antes de colocar o VNS, ela estava também com oxcarba e fenitoína. Clonazepam já tinha usado, lamotrigina e ácido valproico sem melhora. E depois que ela colocou o VNS, como ela teve um período sem crise, eu consegui tirar 2 fármacos e hoje ela está com VNS, lacosamida e clobazam. Tem depressão e ansiedades graves. Fora do Brasil, o VNS é aprovado para depressão, então isso foi um dos motivos da escolha dessa terapia. Ela fazia crises generalizadas no EEG desde 2014, mas eu interpretei isso como sendo a crise de lobo temporal que ela tem bilateral, então acaba que é interpretado como generalizado. A ressonância de crânio sempre normal, fez um protocolo de epilepsia com cortes finos, a gente suspeitou de um hipersinal no hipocampo esquerdo, mas o vídeo EEG dela era tão bilateral, inclusive o PET, eu vou mostrar no próximo slide, foi bilateral também, que ninguém arriscou tirar esse hipocampo esquerdo dela. O líquor, como era muito bilateral, a gente até suspeitou de uma encefalite autoimune para ela, mas o líquor foi normal. O vídeo EEG, atividade cerebral normal, ela, pela ansiedade, a depressão e um processo judicial que a gente teve que judicializar o vídeo EEG, ela acabou tirando os remédios por conta própria durante a internação. Já internou sem remédio e internou em status. Só na internação do vídeo EEG, ela teve 3 episódios de status, de crise convulsiva bem refratária, a crise focal que ela fazia bilateral, tendo que ser revertido com midazolam. Quase precisou ir para a UTI. E no registro do vídeo EEG, voltando aos medicamentos, ela ainda fazia 1 a 2 crises por hora de registro. O paciente fica de 3 a 5 dias internado para fazer um vídeo EEG. E foi sem indicação cirúrgica, porque o ritmo equital dela sempre foi temporal bilateral. Algumas vezes lateralizava para a esquerda, mas a maior parte do tempo foi bilateral, tanto é que a zona de início equital ficou como temporal bilateral. O PET também mostrou hipometabolismo nos lobos temporais, mais à esquerda, só que também tinha à direita. Então não adiantava a gente tirar um lado e o outro continuar ativo, nem podia tirar os 2 lados. Como os achados foram predominantes bilaterais, ela implantou o VNS em agosto de 2019, chegou a passar mais de 1 ano sem crises, mas pelo fator emocional, que ela acompanha também com psiquiatra, com psicólogo, ela acabou voltando a ter crises, mas até agora ela teve 6 crises leves, só uma forte. Nesse período tem quase 2 anos no implante, para quem fazia 1 a 2 crises por hora, né? E o último ajuste dela foi essa corrente, isso a gente faz no consultório, trabalha muito com corrente, tempo e ciclo de trabalho, e tem muito risco de crise. Por quê? Isso eu trouxe os últimos eletros dela. Um eletro bem ativo, ponta dos 2 lados, dos 2 lobos temporais.
Esse aqui é o último EG dela, eu fiz semana passada. Inclusive, eu tentei ajustar o VNS durante o eletro para ver se limpava essas pontas, mas não limpou. Mesmo com toda essa atividade, ela não está tendo crises tão frequentes. E o VNS a gente sabe que é paliativo. Ele não tem a possibilidade curativa que a cirurgia ressectiva tem. Novamente, o último caso é uma paciente de 20 anos. Ela começou com 7 anos de idade, crises focais e generalizadas, com uma crise sempre com sintomatologia visual. Usou oxcarba na infância, tanto é que pensou que podia ser uma epilepsia autolimitada da infância, as epilepsias de lobo occipital. Suspendeu a oxcarba com 11 anos, com 14 ela voltou a ter crises recorrentes e ficou refratária. Usou topiramato, chegou para mim usando lamotrigina e clobazam sem controle, mantendo crises semanais a mensais. Tinha um eletro antigo de 2009, já com atividade epileptogênica temporo-occipital esquerda, e um divisor de águas para ela foi essa ressonância de 2018. Eu trouxe aí um corte dela, que mostrou essa displasia temporo-occipital esquerda. Antigamente, antes ela tinha feito várias ressonâncias, mas a equipe de cirurgia de epilepsia ela tem que estar muito casada. Às vezes o médico clínico que está acompanhando o paciente precisa dar informações para o radiologista, porque se eu escrevo assim, epilepsia G40, não vai ajudar, né? Porque ele vai ter um olhar, se eu digo que a crise é sempre visual, vai começar no lobo occipital, ele vai andar melhor, esse lobo occipital. Então, passou desapercebido essas imagens antigas que eu acabei fazendo uma análise retrospectiva. E já tinha, porque a displasia geralmente é da malformação cerebral. Mas ninguém tinha se atentado para a possibilidade dessa displasia, e aí a gente fez toda uma investigação. O PET mostrou hipometabolismo na região equivalente à displasia, ela chegou a fazer tratografia e ressonância funcional, por quê? No lobo occipital, eu precisava saber onde passava o trato óptico, passava longe da lesão, assim como a área da fala, era à esquerda. Então, eu precisei estar de uma investigação muito completa para ter segurança e indicar a cirurgia dessa paciente. O vídeo EEG foi compatível com a lesão displásica, principalmente porque é bem característico da displasia cortical aparecer essas ondas agudas, pontas e polipontas de alta amplitude na região da displasia. E ela operou em julho de 2019, mostrou uma displasia cortical tipo 2B. Ela está sem crises, em G1A também, cursa nível superior. Recentemente ela foi no consultório, eu liberei ela para dirigir, que ela já estava mais de um ano sem crises. Então, nessa faixa etária, o paciente, infelizmente, ele quer beber, ele quer sair, ele quer ir para boate, luz piscando, que é muito ruim quem tem epilepsia generalizada com fotossensibilidade. Então, a gente tem que pensar com esse olhar quando a epilepsia é refratária. Quando você está mexendo em remédio, a lista de medicamentos é gigantesca, a gente viu aquele gráfico. Se você esperar tentar todos para poder encaminhar esse paciente para a investigação, às vezes ele perde o time. Ainda bem que para ela foi muito bem sucedido isso. Mas aquele gráfico dos 5 anos, é nisso que eu trabalho. Eu sempre, assim, se eu vejo que o paciente é refratário, eu não espero tentar muitos remédios antes de começar a investigação. Claro que é muito caro isso, a gente às vezes tem entrave, tem plano que não libera o vídeo EEG, no SUS a gente consegue fazer, a gente está de prova, o serviço de Goiânia é muito efetivo nessa investigação, mas ainda é difícil para o paciente, só que não pode desistir de tentar melhorar a vida desse paciente. Aqui, a ressonância que eu falei, mostrando essa displasia que ela tinha temporo-occipital, o sinal da seta, né, na região, e o PET dela mostrou que era um hipometabolismo nessa região compatível com a displasia, operou e está bem. Então, não podemos desistir dos pacientes. Essas foram as minhas referências e
Não, eu sou uma entusiasta de conscientização da epilepsia, trabalho no Instagram com isso, e a gente celebra todo dia 26 de março o Superpoder, que é o dia de conscientização, tá? Obrigada.